Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar, ou seja membro. Faça parte do clube de canais. Acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Agora chega de papo e vamos para o vídeo. Sarah levantou cedo, sentindo-se revigorada de uma maneira que não experimentava há anos. A estranheza da noite anterior, em vez de deixá-la preocupada, trouxe-lhe uma sensação inesperada de alegria. Após um banho rápido, ela se arrumou e foi para o trabalho, levando consigo um humor que não conseguia explicar. Ao longo do dia, ela se surpreendia sorrindo sem motivo aparente. Sempre que a memória do sonho surgia, um calor percorria seu corpo e o sorriso voltava a se formar em seus lábios. Ela tentou afastar os pensamentos, concentrando-se na montagem das molas e no ritmo repetitivo do trabalho. Mas era inevitável. As lembranças invadiam sua mente como uma música que se recusava a ser esquecida. No final do expediente, decidiu passar no mercado antes de voltar para casa. Comprou algumas coisas para o jantar e, sem pensar muito, pegou mais água com gás. Talvez tenha sido isso que me fez dormir tão bem, pensou consigo mesma, atribuindo a boa noite ao cansaço acumulado e ao efeito relaxante da bebida. Quando chegou em casa, preparou uma refeição simples e se acomodou na cama, pois ainda não tinha uma mesa de jantar. Enquanto comia, bebia água com gás com expectativa, quase como um ritual. Sua mente, no entanto, estava em outro lugar. O sonho da noite anterior voltava com uma força hipnótica. A lembrança dos toques, da intensidade e da sensação de ser desejada de uma maneira tão visceral. Fazia tanto tempo que Sarah não estava com alguém que a solidão parecia um fardo constante em sua vida. Mas o sonho havia despertado algo nela, uma expectativa inusitada que a fazia ansiar pela noite que viria. Será que terei outro sonho como aquele? Pensou enquanto lavava os pratos, sentindo um leve rubor subir ao rosto. Por mais que tentasse se distrair, focar em algo concreto, a lembrança sempre retornava, trazendo um sorriso quase involuntário. Estou ficando maluca, murmurou para si mesma, enquanto se preparava para dormir. Ainda assim, deitou-se com a esperança de reencontrar o homem misterioso que agora parecia habitar não apenas seus sonhos, mas também seus pensamentos diurnos. As noites de Sarah se tornaram um refúgio tão esperado que os dias passaram a ser uma contagem regressiva até a hora de dormir. O homem dos sonhos, agora tão real em sensações e intensidade, preenchia sua solidão com uma presença irresistível e quase palpável. Naquela segunda noite, a experiência foi ainda mais vívida. Quando ele surgiu, Sarah sentiu as mãos dele percorrendo seu corpo com uma mistura de ternura e urgência. Seu toque parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, deixando sua pele arrepiada. Ela pôde perceber detalhes que antes não conseguia. A textura dos cabelos dele, longos e sedosos, o calor de seu corpo e até mesmo o som de sua respiração. Contudo, o rosto dele permanecia escondido nas sombras que dominavam o quarto. Embora não pudesse vê-lo claramente, a conexão entre os dois parecia cada vez mais intensa, quase sobrenatural. Ele se movia com habilidade que oscilava entre o gentil e o selvagem, como se lesse os desejos mais secretos dela. Quando o encontro terminava, Sarah despertava ao som do despertador, cansada, mas tomada de uma felicidade que ela não sabia explicar. Com o passar das noites, começaram a surgir marcas em sua pele, pequenos hematomas, arranhões leves e até mesmo a sensação de um toque que deixava rastros. No início, ela atribuiu isso a sonhos tão intensos que talvez estivesse se movendo demais durante o sono.
mas as evidências eram inegáveis. Algumas marcas eram nítidas demais, como dedos pressionados em sua cintura ou mordidas sutis em seus ombros. Isso não pode ser real, dizia para si mesma, enquanto encarava o reflexo no espelho tentando racionalizar. Contudo, quando deitava à noite, toda a dúvida se dissipava. Ela ansiava pelo momento em que ele surgisse novamente, como se o mundo exterior não existisse mais. A presença do estranho mudou algo dentro dela. Durante o dia, ela se sentia radiante, como se estivesse apaixonada. Seus colegas de trabalho começaram a notar sua mudança. "Você está diferente, Sara, mais feliz", comentou uma colega certa manhã. Ela apenas sorriu em resposta, sem saber como explicar. Contudo, havia momentos em que a realidade voltava a perturbá-la. E se ele for real? E se alguém estiver realmente entrando na minha casa? Pensava, mas a ideia de investigar ou resistir nunca se concretizava. Ele não era apenas um sonho ou uma presença assustadora. Ele era algo que Sara não queria perder. No fundo, ela sabia que algo estava errado, mas o desejo de revê-lo, de sentir-se viva e desejada, sobrepujava qualquer dúvida ou medo. Assim, noite após noite, ela o aguardava, e ele sempre vinha, cumprindo seu papel como amante, confidente silencioso, e algo mais que ela não compreendia completamente. Os 3 meses de felicidade pareciam um sonho constante para Sara, uma espécie de trégua após anos de dor e luta. A pequena casa, antes vazia e fria, começava a ganhar vida. A sala agora tinha um sofá confortável, uma TV e uma mesa de jantar simples, mas funcional. A cozinha contava com uma geladeira nova de segunda mão, mas brilhando como se fosse nova. Tudo estava se transformando, exceto o quarto. Ela não conseguia mexer nele. O colchão velho, o piso de madeira riscado e as caixas que guardavam suas roupas permaneciam intocados. Sara tinha medo de que qualquer mudança ali pudesse romper o fio invisível que a conectava àquele homem dos sonhos. O quarto era um santuário de sua nova vida secreta, e ela não queria arriscar perder isso. Nos fins de semana, quando tinha mais tempo para si mesma, ela se pegava mergulhando em pensamentos. Será que estou ficando maluca? Desejar alguém que nem existe é normal? Perguntava-se enquanto sorria sozinha. O estranho parecia cada vez mais presente em seus pensamentos, e ela ansiava por ele de uma forma que nunca sentira antes, nem mesmo por Leonardo. Certa manhã, Sara acordou com uma sensação estranha. Seus olhos se abriram lentamente e ela ainda estava deitada de lado. O braço dele, ou o que parecia ser o braço dele, estava ao redor de sua cintura. Sentia o calor da respiração dele em sua nuca, compensada e profunda, como alguém dormindo tranquilo. O peso daquela presença era tão real que por um momento ela não quis se mover. Ele está aqui, de verdade. Mas então, com um movimento cauteloso, ela se virou, ansiosa para ver seu rosto, para confirmar se aquilo era real ou mais uma criação de sua mente. No instante em que se virou, um vento forte cortou o quarto, fazendo a porta bater com força. O som ecoou pela casa e o despertador começou a tocar estridentemente, como se quebrasse a magia do momento. Sara sentou-se na cama, o coração disparado, olhando ao redor. O quarto estava vazio, exatamente como antes. Nenhum sinal de que alguém estivesse ali. Foi ele ou foi minha imaginação? Ela respirou fundo, tentando acalmar-se, mas o calor do toque ainda parecia estar em sua pele, e a sensação de ser observada era quase palpável. Nos dias que se seguiram, Sara começou a achar que estava sonhando acordada. As sensações eram tão intensas e reais que ela tinha dificuldade em distinguir o que era sonho
E o que era a realidade? O toque cálido do estranho, a respiração em sua nuca, o peso do braço ao redor de sua cintura. Tudo isso parecia continuar mesmo depois que ela acordava. No trabalho, seus pensamentos vagavam constantemente para os momentos compartilhados com aquele homem misterioso. Ela se pegava sorrindo sozinha, enquanto encaixava as molas nos colchões, sentindo as bochechas esquentarem quando lembrava das noites passadas. Mesmo assim, uma parte dela começava a questionar se sua mente estava pregando peças. Será que estou me perdendo? Estou ficando obcecada por algo que nem existe? Pensava enquanto tentava se concentrar nas tarefas do dia. A noite era ainda mais confusa. O silêncio da casa parecia amplificar a presença dele, como se estivesse ali, invisível, mas próximo. Sarah começou a notar pequenas coisas que a deixavam inquieta. O som de passos leves no corredor, a sensação de ser observada enquanto tomava banho ou preparava o jantar, e até mesmo o cheiro amadeirado, que às vezes parecia preencher o quarto sem explicação. Apesar disso, ela não se sentia assustada, mas estranhamente confortável. A ideia de que ele pudesse ser real, que de alguma forma estivesse dividindo aquele espaço com ela, tornava as noites mais emocionantes e cheias de expectativa. Sarah começou a esperar ansiosamente pelo momento de deitar-se, imaginando se ele apareceria novamente, se tocaria sua pele com a mesma intensidade, se sussurraria algo que ela pudesse finalmente ouvir e entender. Se estou ficando maluca, pelo menos é uma loucura que me faz feliz, concluiu em uma noite enquanto apagava as luzes e ajeitava o velho colchão no centro do quarto. Ela não sabia se queria respostas ou se preferia continuar vivendo naquele limiar entre o real e o imaginário. O que ela sabia era que não queria que aquilo acabasse. 6 meses haviam se passado desde que aquela lua de mel começou. As noites de Sarah eram preenchidas por sonhos intensos, cada vez mais vívidos, como se ela realmente estivesse dividindo a cama com um misterioso amante. Sempre que acordava, a sensação era a mesma. O calor do outro corpo ainda permanecia. A respiração tranquila parecia ecoar no silêncio do quarto. Sarah havia aprendido a se controlar ao despertar, evitando qualquer movimento brusco para prolongar aquela ilusão por mais alguns minutos até o despertador tocar. Por causa dele, Sarah recusara diversos convites para sair com outros homens. Como alguém real poderia se comparar à perfeição que eu tenho todas as noites? Ela se perguntava, convencida de que nenhum relacionamento no mundo seria capaz de substituir aquele amante de sonhos. A casa estava quase completa, arrumada e aconchegante, mas o quarto permanecia intocado. O velho colchão ainda estava no chão e as roupas seguiam em caixas. Sarah hesitava em mudar qualquer coisa naquele espaço sagrado, temendo que isso afastasse o visitante noturno. Só vou arrumar o quarto quando ele parar de vir, ela prometeu a si mesma. Certa noite, enquanto estava em casa separando os ingredientes para o jantar, a campainha tocou inesperadamente. Sarah foi atender e se deparou com Vinícius Santiago, um de seus colegas da fábrica. Ele era o mais insistente entre os que a convidaram para sair, ignorando suas recusas repetidas. Nas mãos, ele carregava uma sacola com um jantar pronto e uma garrafa de vinho. Boa noite, Sarah, cumprimentou com um sorriso confiante. Eu trouxe o jantar e um vinho. Já que você não quer sair para jantar comigo, achei que poderia trazer o jantar até você. Sarah suspirou, cruzando os braços e mantendo a porta apenas entreaberta. Vinícius, eu já deixei claro que não estou interessada em sair ou me envolver com ninguém. Antes que ela pudesse continuar, ele a interrompeu. É por causa do seu passado? A pergunta fez o sangue de Sarah gelar. Eu sei, Sarah.
continuou ele com um tom mais baixo, mas carregado de implicação. A gente sabe que foi um acidente, que você não quis matar seu namorado, e foi uma injustiça você ter ficado tanto tempo presa. Os olhos de Sara se estreitaram e seus dedos apertaram a porta com mais força. Ela sabia que aquilo não era um simples comentário. Sabe, eu não consigo imaginar você machucando ninguém, prosseguiu ele, inclinando-se ligeiramente para mais perto. Mas o pessoal da fábrica talvez veja isso de outro jeito. A ameaça velada naquelas palavras era clara. Vinícius sabia de seu passado, algo que ela havia feito de tudo para esconder, e agora ele usava isso como moeda de troca, pressionando-a a aceitar seu convite. A raiva subiu rapidamente dentro dela, mas ela respirou fundo, controlando-se. Então é assim, Vinícius? Você vem à minha casa para me chantagear? Ele ergueu as mãos, fingindo inocência. Não é chantagem, Sara. Eu só quero passar um tempo com você. Acho que você merece alguém que cuide de você, só isso. Ela o encarou por um momento, avaliando as opções, mas a firmeza em seus olhos logo dissipou qualquer dúvida. Vinícius, vá embora, agora. Ele hesitou, mas ao perceber que não receberia a reação que esperava, bufou frustrado. Tudo bem, Sara, mas pense no que eu disse. E com isso, ele virou as costas, deixando Sara sozinha na porta. Quando fechou, sua mente estava um turbilhão. Ela sabia que aquilo não seria o fim e que Vinícius tentaria pressioná-la novamente. Mas ele não sabe com quem está lidando, pensou, enquanto sentia algo diferente se agitar dentro de si. Uma força, uma presença que a fazia se sentir protegida e, de certa forma, invencível. Aquela foi a primeira noite, desde que os sonhos começaram, que Sara dormiu profundamente, sem as vivências intensas e vívidas que já se tornaram parte de sua rotina. Do lado de fora, Vinícius saiu da casa de Sara com um sorriso malicioso no rosto. Sua confiança transbordava, e ele estava certo de que não demoraria para que Sara cedesse. Ele a imaginava em sua cama, exibindo-a como um troféu para os colegas da fábrica, que haviam sido rejeitados por ela. Só questão de tempo, pensava ele, enquanto entrava em seu carro. Parado no semáforo, começou a remexer no celular. Entre seus documentos salvos, abriu uma reportagem sobre o caso de Sara, buscando o trecho mais sensacionalista que pudesse usar para pressioná-la ainda mais. Isso vai ser o empurrãozinho que ela precisa, murmurou para si mesmo com um sorriso malicioso. Quando o semáforo abriu, Vinícius levantou a cabeça e se preparou para arrancar, mas congelou. Refletido no retrovisor, viu algo que fez seu sangue gelar. Um homem estava sentado no banco de trás. Ele não era humano. Seus olhos brilhavam em um vermelho intenso. Os cabelos loiros e longos emolduravam o rosto de traços inumanos. E sua boca exibia um sorriso repleto de dentes afiados como lâminas. O quê? Quem é você? Balbuciou Vinícius, a voz trêmula de pavor. O homem não respondeu, apenas inclinou a cabeça e sorriu ainda mais, como se divertisse com o terror de Vinícius. Antes que ele pudesse reagir, o carro deu um solavanco e começou a se mover sozinho, ganhando uma velocidade insana. Vinícius tentou frear, mas os pedais estavam rígidos, incontroláveis. Não, pare, por favor! Ele gritou, mas era inútil. O veículo avançou em alta velocidade, ultrapassando carros e ignorando todos os sinais de trânsito. A direção parecia guiada por uma força invisível e incontrolável. Então, repentinamente, perdeu o controle, rodopiando no asfalto,
até se chocar violentamente contra um poste. O impacto foi tão brutal que o poste partiu-se ao meio, desabando sobre o teto do carro. As ferragens retorcidas atravessaram o veículo como lanças, atingindo Vinícius em pontos fatais. Ele ficou preso, seu corpo esmagado enquanto sua vida se esvaía em agonia. Com o pouco de força que restava, ele abriu os olhos uma última vez. No meio do caos de metal e vidro, viu o homem demoníaco ainda sentado no banco de trás, agora rindo abertamente. A criatura estendeu a mão e pegou o celular de Vinícius, esmagando-o com facilidade, reduzindo-o a pedaços. A última visão de Vinícius foi aquele sorriso macabro, cheio de dentes afiados, enquanto a escuridão tomava conta de sua consciência. Apesar de não ter vivido sua mágica noite de sempre, Sara despertou descansada, sentindo-se estranhamente revigorada. A ausência do visitante sequer lhe ocorreu, e ela seguiu sua rotina habitual. Tomou um café simples, arrumou-se com pressa e saiu para o trabalho. Ao caminhar pelas ruas, percebeu uma agitação incomum. Pequenos grupos de pessoas cochichavam com expressões de choque e curiosidade. Cidade pequena é assim, pensou Sara, tentando ignorar o burburinho. Depois da visita de Vinícius e a insinuação ameaçadora sobre seu passado, ela estava ainda mais cautelosa em interagir com os vizinhos. Não queria atrair atenção desnecessária. No entanto, ao chegar à fábrica, o clima de tensão era inescapável. Havia um silêncio pesado no ar, quebrado apenas por murmúrios discretos. Colegas que normalmente cumprimentavam Sara com sorrisos ou comentários triviais pareciam sombrios e distantes, alguns até mesmo com os olhos marejados. Foi então que uma colega, a Sílvia, que era sempre muito tagarela, aproximou-se com o rosto pálido e os olhos cheios de tristeza. "Você não soube, Sara?" disse ela, quase no sussurro. "Soube o quê?" perguntou Sara, agora intrigada, embora tentasse não demonstrar. Sílvia respirou fundo antes de responder. "O Vinícius. Ele morreu. Um acidente de carro horrível ontem à noite." Sara sentiu o chão se abrir sob seus pés. O nome de Vinícius ecoou em sua mente, trazendo de volta a lembrança da conversa desagradável na porta de sua casa. Ele saíra dali cheio de confiança, quase debochando dela. Agora estava morto. Como assim?" perguntou Sara, lutando para manter a voz firme. "Foi algo assustador", continuou Sílvia. "Dizem que o carro perdeu o controle do nada. Foi parar num poste e o impacto foi tão forte que o poste caiu sobre o carro. Ele morreu na hora, ou quase. Nem dá para imaginar o que aconteceu." Sara permaneceu em silêncio, tentando processar a notícia. Uma parte dela sentia um arrepio profundo na espinha, uma sensação de que algo, além da coincidência, estava em jogo. Mas outra parte se recusava a pensar nisso. Afinal, era só um acidente, não era? Enquanto Sílvia continuava a contar detalhes que Sara mal ouvia, uma sensação estranha crescia dentro dela. "Ele sabia do meu passado. Ameaçou usar isso contra mim. E agora está morto", pensou. A ideia era absurda, mas algo dentro dela, algo inexplicável, dizia que aquilo não fora apenas azar ou má sorte. De repente ela sentiu um peso estranho em sua consciência, como se uma sombra invisível a observasse. Aquele visitante misterioso de seus sonhos. Ele poderia estar envolvido? Não. Ela balançou a cabeça para afastar o pensamento. Mas a dúvida persistiu, sussurrando no fundo de sua mente.